Bem, vamos lá. A gente começa hoje o capítulo 13 do livro, que tem oralidade escrita. Veja bem, esse capítulo tem a ver com as relações que se estabelecem entre a fala, aquilo que a gente expressa, e aquilo que a gente escreve. Então, é algo que está, portanto, relacionado ao nosso contexto, que é a... Deixa eu só encontrar aqui, porque eu acho que eu tenho alguma coisa sobre isso. Eu tenho para mim que eu fiz um materialzinho sobre isso. A Beatriz está com a internet ruim, professor. A Beatriz pediu para avisar que a internet dela caiu, mas que ela já está entrando na aula de novo. Tranquilidade. Diga a Beatriz que ela não se aveste, não. Porque tudo que tiver de dar errado, dará. Muito motivacional, gostei. Não é, professor? Que triste. A realidade da vida. Você não sabia que era impossível. Foi lá e descobriu. Oi? Peraí, que eu buguei aqui. Deixa eu ver como é o nome da criatura. Beatriz. Não, Beatriz. Já está colocado. Já está com frequência ali. Ela tinha sido antes de ela cair. Então, a oralidade e a escrita, quando a gente pensa nessa relação, são duas formas de variação linguística, onde a oralidade, a fala, é geralmente marcada por uma linguagem do tipo mais coloquial, que a gente vai chamá-la de informal. A gente já tratou um pouquinho sobre isso no capítulo anterior, né? Ao passo que a escrita, na hora que você fala, são permitidas coisas que na escrita não seriam. Por exemplo, você não fazer os plurais. Quer dizer, os meninos... Os meninos foi. Professor, tem como colocar aqui que eu estou presente? Porque na hora de responder a chamada, minha internet caiu. Beatriz, não se aveste não, que eu já coloquei. Tá bom, obrigada. Eu não quero botar o nome dele. Bom, aí vamos lá. Você vai fazer outra chamada no final, não é isso? Sim, sim, sim. E aí a gente tem a parte, na parte da língua oral, a língua que a gente fala, a gente tem a possibilidade de ser mais coloquial, enquanto na língua escrita a gente diz que ela está mais associada à linguagem formal. Então, quando a gente está com nossos amigos, com nossos familiares, a gente usa, obviamente, uma linguagem menos preocupada, uma linguagem mais afetiva e, portanto, sem as preocupações com as questões gramaticais. Isso é um fato. Isso a gente está retomando muitas das coisas que a gente viu já na aula passada, certo? A gente tratou da questão de linguagem verbal e não verbal, não foi também? Não sei porque eu não estou me lembrando. Sim, ótimo. Agora a gente vai para a parte, vamos dizer, as relações que se estabelecem entre som e letra. Vocês já devem ter percebido, e isso a gente começa a perceber lá quando a gente está no período de alfabetização, que não existe uma equivalência perfeita entre os sons que a gente produz e
as letras que a gente escreve. Tanto isso é verdade, que a gente tem vários sons, muitas vezes, que a gente escreve representando por uma única letra, ou a gente tem muitas letras que têm vários sons, como, por exemplo, o X. A letra X, a gente tem o X com som de KS, né, de CS em táxi. A gente tem o som de SS em próximo. Há o som também de CH, como xícara. E há o som de Z, como em exame. Então, a gente tem essa separação que se estabelece entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente escreve. Por que acontece isso? Veja, o motivo maior porque essas diferenças se estabelecem, a gente pode dizer que são dois. Primeiro deles, é muito provável não, isso é seguro, é certo, é certeza, que quando... Pois não. Ô, professor, a minha internet tinha caído. Você já fez a chamada, foi? Já, mas eu vou fazer depois de novo, se a resto não. Então, a gente tinha... se vocês pegarem algumas poesias do século XII, XIII, vocês vão encontrar que o mesmo autor vai escrever a mesma palavra de duas formas diferentes. Por exemplo, não está nenhuma poesia, eu acho que por aqui eu devo ter um livrinho que tem poesias do século XII, XIII, mas só a título de exemplo. O autor escrevia a palavra osso, ou com um S só, O, um S, outro e um O, ou escrevê-la com dois S, como é aquilo que a gente escreve hoje, ou escrevê-la com um C cedilhado, ou escrevê-la com H inicial, por exemplo. Porque essa ideia de ortografia, o nome ortografia, repare, o nome ortografia significa grafia, escrita, e orto, correta. Então, ortografia é simplesmente a escrita correta. Vejam que quando a gente pensa em ortografia, a gente não está, de maneira alguma, pensando na fala. Por quê? Quando você diz a palavra osso, quando você diz, não quando você escreve, quando você diz a palavra osso, quem garante que ali haja dois S's? Quem garante que ali haja um H inicial? Na fala, a gente não tem todas essas coisas, porque a fala é simplesmente um som. O que a gente fez foi convencionar, por isso o alfabeto e toda a língua escrita é uma convenção. O que significa dizer que ela é uma convenção? Significa dizer que é um acordo, que a gente estabeleceu, que aquela letra... Deixa-me ver aqui. Vou pegar aqui umas atividades do meu filho. E compartilhar com vocês. Pronto, aí está aparecendo para vocês. Quem é que garante que esse traçado represente o som A? Não existe nada, nenhuma relação se estabelece entre isso que a gente escreve e aquilo que a gente diz. Simplesmente, a gente entrou num acordo de que esse formato
seria o formato da letra que representaria o som A. A mesma coisa vai acontecer para todas as demais letras. Essa daqui, por exemplo, representa o som B. Mas, se você pegar outros alfabetos, você vai encontrar que existem outras formas de escrever para representar o mesmo som. Deixa eu só procurar aqui um. Vocês estão vendo essa apresentação aí, né? Pronto, esse sonzinho aqui, isso daqui, essa letra, representa a letra B. Agora, repare como ela é diferente. Essa daqui representa a letra G. Essa outra aqui, a letra D. Então, em cada alfabeto, a gente vai ter praticamente os mesmos sons. Não estou dizendo que efetivamente a gente vai ter os mesmos sons. A gente diz que praticamente os mesmos sons, mas a gente não tem a mesma representação gráfica, porque vai depender se a gente adota, que tipo de alfabeto a gente está adotando. Certo? Vou colocar aqui outro.
O senhor está estudando o capítulo 13? Uhum. Aí repare agora esse daqui, que é o alfabeto grego. Aqui você tem o som, a letra A, que equivale ao nosso a letra beta, que equivale ao nosso B, mas veja essa aqui, essa é a letra gama, que corresponde ao nosso G. Então, repare que a gente já tem diferenças. O que interessa, no fim da história, é que, dentre esses grupos, a escrita é apenas uma convenção. Por que a gente escreve em grego o G desse formato, em hebraico o G daquele outro formato, nesse formato aqui, e em português o G nesse formato aqui. Então, o formato das letras é alguma coisa completamente arbitrário, completamente a escolha de quem define os sinais. Eu não vou fazer, obviamente, aqui, não cabe isso, uma história do alfabeto, não é isso. O que a gente está tentando fazer, principalmente, espero que vocês tenham percebido isso, nesse primeiro momento, é mostrar que a relação que se estabelece entre os sons e a escrita é uma relação completamente arbitrária. Quer dizer, não é uma relação natural. Não existe nada que estabeleça que o som A equivale àquele formato do A que a gente está acostumado a escrever. Entenderam isso? Alguém disse, olha, esse som que a gente chama de A, a gente vai escrevê-lo desse jeito aqui. E aí, isso é passado adiante, as pessoas vão aprendendo. Obviamente, isso deve ter sido muito mais simples antes, porque poucas pessoas eram alfabetizadas. Então, o pequeno grupo de pessoas que era alfabetizada e que conseguia efetivamente escrever alguma coisa, se metia em acordo sobre que signos, que sinais representariam esse ou aquele som. Deixa eu me encontrar. Outra coisa interessante a gente perceber é o seguinte, que uma vez que essa escrita é chamada de escrita, que essa escrita que a gente tem, ela é convencional, quer dizer, muitas das coisas que a gente fala, da forma como a gente fala, não são efetivamente aquelas que a gente escreve. Deixa eu dar-lhes aqui um exemplo para isso ficar bem claro. Página 137.
compartilhar aqui uma coisa. Ela está no livro, se vocês estiverem com o livro aí fácil e quiserem acessá-lo, porque aí vocês vão ter uma melhor definição nas imagens, está na página 137, 136, 135 do livro. É a história de Calvin. É uma tirinha, na verdade, de Calvin. Então, o Calvin, ele tá, olha para a Lua e aparece uma cara aqui. Ele fica pensativo, aqui segue a cara da Lua. A tirinha segue e ele chega para o pai e diz o seguinte: eu vi a cara de um homem na Lua. O pai, lendo aqui um livro, com os olhos voltados para baixo, só faz aquela expressão, E aí ele diz isso aqui: agora entendo porque ela tem faces. E o pai o corrige dizendo: ela tem fases. A Lua tem fases e não faces. Vejam, o que foi que Calvin fez? O som do Z e do S não pareciam ser muito claros para ele. E aí ele entende a face, com a cara que ele viu na Lua, como também as fases que ela tem. Essas brincadeiras são possíveis, e aqui tem outra que eu quero mostrar para vocês. Por exemplo, olha aqui. Isso está na página 136 do livro. Aqui você tem a palavra casa, como a gente a escreve. Essa aqui entre barras é aquilo que a gente pronuncia. Então, você tem a palavra casa e você pronuncia casa. Em vez de um S, você pronuncia um Z, né? Porque a gente aprendeu que um S entre duas vogais tem som de Z. E aqui você veja que existe uma coincidência. Você tem 1, 2, 3, 4 letras e você tem 1, 2, 3, 4 sons, que a gente chama de fonemas. O palhaço, veja o que acontece. Você tem o P, o A, L, H, A, C cedilhado, O. O que é que a gente pronuncia? Um P, um A, isso daqui que é um som só, lhe, só que aqui na escrita, a gente não tendo alguma coisa com que representar, a gente escreveu um L e um H para representar esse som lhe. Então, na fonética, a gente transcreve desse jeito, palhaço. E aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, mas você, como diminui uma, só tem 6 fonemas. No caso de queijo, aqui está entendendo que você pronuncia queijo, pronunciando o I. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas, mas o Q e o U, quando tem um E e quando tem um I, se pronuncia Q, né? Então você tem aqui queijo. Mas ainda existem pessoas que nem pronunciam esse I, diz queijo. Então, se você pronunciou queijo, você tem 6 letras na escrita, mais 5 fonemas. Se você diz queijo, que não está errado também, você diz 6 letras e 4 fonemas. Fim. A gente não pronuncia esse M final. O que a gente faz é nasalizar a vogal anterior. Então, o que a gente diz é isso, fim. Veja, tudo isso que está aqui entre barras é aquilo que a gente pronuncia. É aquilo que a gente pronuncia, não como é escrito. O que está escrito é isso normal aqui do lado. Maxilar. Você escreve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, mas na hora de pronunciar, o X desdobra-se em 2 sons. Maxilar. Forquilha. Ou forquilha. Aqui tem o R, né? Seria forqui. Mas você tem F, 3, 6, 9 letras. Mas na hora de dizer os fonemas, só dá 7 fonemas. E isso serve para tantos outros exemplos. Eu acho que a gente termina, a gente não, eu vou falar outra coisinha e aí a gente termina na próxima aula. Hoje é dia 9, dia 16 a gente tem uma aula. Veja, isso daqui
interessante. O uso do sistema alfabético de escrita costuma ser regulado por uma ortografia, uma escrita correta. O que significa isso? Que é regulado por uma ortografia. Significa dizer que existe uma gramática que define algumas coisas. E aí você tem que essa ortografia estabelece as normas de utilização das letras. Tanto que se você pegar uma gramática, a primeira parte dela é sobre a questão da fonética. Então, está aqui uma gramática, ela começa com a parte de fonética. E aqui vai tratar sobre os sons da fala e as suas representações. E aí, obviamente, a gente vai ver o quão distante estão as gramáticas em quase todas as línguas. Existem pouquíssimas exceções em que essa equivalência é perfeita. A língua que eu sei que tem uma equivalência perfeita entre aquilo que se fala e aquilo que se escreve é o italiano. Então, se você aprende o sistema de sons do italiano, você nunca comete um erro de pronúncia. Você pode até colocar o acento da palavra no lugar errado, porque eles não acentuam, não tem acentos gráficos. Mas a língua mais perfeita, para mim, nesse sistema é o italiano. O segundo é o alemão. Antigamente, o latim e o grego antigos eram línguas em que havia uma perfeita harmonia entre isso. Então, você tinha a letra C, ela só tinha um som, o som de Q, independente. Se ela tivesse seguindo um E ou um I, ia ser sempre dito que. Então, você tinha a palavra Cícero. Em latim, era lido Cícero. Sempre. Porque o C só tinha um som. O S só tinha um som, que era o som S. Então, mesmo a palavra rosa, que é de origem latina, em latim era dito rossa. Porque o S só tem um som. Ele não, quem tem som de Z é o Z. Então, o latim tinha a letra Z para representar o som de Z e a letra S para representar o som S. De maneira que não havia nenhum tipo de confusão. A mesma coisa acontecia com o grego clássico. A pronúncia do grego clássico e a pronúncia do latim eram muito parecidas, porque tudo que estava escrito só era escrito porque era falado daquele jeito. O grego moderno já teve uma série de mudanças no jeito de escrever, então você tem 5 formas diferentes de representar o som I. Ele é escrito pela letra grega I, que é o iota. Ela é escrita como um O e um I. Ela é escrita como um épsilon, uma letra que em grego parece um H. O épsilon não, é o eta. E o épsilon e o I também, todas elas se pronunciam I. Então, são 5 formas diferentes que há no grego moderno de se pronunciar o I. Mas tudo isso é uma complicação, é uma convenção. Os falantes, por exemplo, eu sempre estudei grego antigo. De uns tempos para cá, eu resolvi estudar grego moderno. Eu estou tendo uma dificuldade medonha, porque, por exemplo, a conjunção I, em grego clássico, é kai. Se escreve K-A-I, kai, I, ou também. No grego moderno, ela se escreve da mesma forma, só que não se pronuncia kai, se pronuncia que, porque o A e o I tem o som de E no grego moderno. E aí, mas aí, por exemplo, eu me propus a estudar essa língua, eu tenho que deixar de lado a pronúncia do grego antigo e assumir a pronúncia moderna. Eu também acho, sabe, Marcelo, que era muito mais fácil que cada letra representasse um som e pronto. Então, a gente tivesse o X em português, se um dia a galera da Academia Brasileira de Letras me dissesse, Hudson, você quer fazer a reforma ortográfica da língua? Eu disse, me dê 2 semanas. 2 semanas eu reformava essa língua todinha. Acabava com esse negócio de um monte de som ser representado por uma consoante. Então, cada som, uma letra, ou um grupo de letras. Então, o som X ia ser sempre o CH de chapéu. E como eu diria, por exemplo, enxame, que hoje é escrito com X. Não, na nova ortografia, a que eu ia criar, ia ser escrito NCH.
não ia ter confusão. O X só ia servir para dizer como táxi e próximo. Próximo seria escrito com 2 S's. Ou com C, acabava essa pronúncia de 2 S. Eu não sei. 2 semanas eu pensava em tudo que precisava ser mudado para ninguém nunca mais escrever errado em português. Mas isso era uma convenção. É claro que aqueles amantes... Eu sou apaixonado por latim. A gente escreve próximo com X, porque em latim se escrevia com X, mas não se pronunciava próximo, se pronunciava próximo. Os amantes dessa coisa iam dizer, isso seria... esse último comentário eu quero ver. Não, Douglas, você acha que as pessoas que moram em outros países sabem mais a língua deles do que a gente? O falante nativo, veja, você está confundindo saber uma língua com saber a gramática da língua. São 2 coisas diferentes. São 2 coisas muito distintas. Uma coisa é saber a língua, outra coisa é saber a gramática da língua. Essa gramática formal, porque as pessoas têm a gramática de uso da língua. Se você não soubesse a gramática de uso, você não conseguiria comunicar-se. As pessoas não iam compreender o que você estava dizendo. Você só consegue ser compreendido porque a pessoa com quem você está se comunicando tem as mesmas regras dentro. Isso é um gramático, um linguista estadunidense chamado Noam Chomsky, ele já está perto de 100 anos, ou já passou os 100 anos, chamado Noam Chomsky, ele diz que a gente tem uma gramática interna das línguas. Que existe dentro da gente uma gramática. E que essa gramática... Isso varia por estados também, né, professor? Não, mas isso é pronúncia, isso não tem a ver com gramática. Ah, tá. Obrigado. A pronúncia, cada um de nós pronuncia de um jeito. A forma como eu digo último, por exemplo, pronunciando o L, muitas vezes não é a pronúncia de muitas pessoas. Existem pessoas que vão dizer último, alongando mais o U para dizer que tem um L. Outras pessoas pronunciam como se não houvesse L ali. Último. Não estou dizendo que alguém está mais certo do que outro nessa brincadeira. Eu estou dizendo simplesmente que existem isso. Na hora que a gente fala, a gente tem a ideia de que todas as letras, todos os sons que a gente pronunciou foram iguais. Se você pegar, existe no celular aquele recursozinho que você dá para ver, você grava e consegue ver as vibrações, né? As ondas sonoras. E se você gravar a palavra Araraquara, que tem 5 As, e você for ouvir, você vai perceber que nenhum desses As você os pronunciou da mesma forma. E se você pronunciar a palavra Araraquara 5 vezes, você vai perceber que todas as vezes o A você pronunciou diferente, porque só uma máquina conseguiria pronunciar exatamente da mesma forma. É como, por exemplo, você vai ao cartório reconhecer sua firma, a sua assinatura. Você assina umas 7 vezes o seu nome, para ter o máximo de variações possíveis da sua própria assinatura. Porque se você assinar e alguém vai lá dizer realmente essa assinatura é dele, dá o carimbo de que a firma é uma firma de verdade, assinaturas, firma no cartório é assinatura, a firma reconhecida significa dizer, essa assinatura bate com as assinaturas que a gente tem aqui no nosso banco de dados. Por mais perfeccionista que você seja, você nunca vai conseguir escrever exatamente da mesma forma. Por mais perfeccionista que seja. Da mesma forma, por mais perfeccionista que a gente seja, a gente nunca vai conseguir escrever exatamente da mesma forma. Aí, só para a gente terminar, porque a gente já extrapolou bastante o nosso tempo, esperamos para ter 40 minutos, a gente já vai com 50, mas não extrapolou bastante assim, não. Então, as convenções na escrita começam, eu acho que a partir do século XVI. Eu tenho uma gramática aqui, eu não vou saber exatamente onde ela está agora,
mas eu acho que é uma das primeiras gramáticas do português. Ela não está aqui, não. Eu tenho o PDF dela, que é a Gramática Portuguesa de João de Barros. É do século XVI, 1500 e alguma coisa. Que é uma das primeiras gramáticas a serem escritas, porque até essa época, 1500 e pouco, as pessoas escreviam, lembra-se que eu disse há uns instantes atrás na aula, que o mesmo autor poderia escrever no mesmo texto osso de 3 ou 4 formas diferentes, osso H-O-S-S-O, H-O-S-O, H-O-C cedilhado O, sem o H, então dá 8 formas diferentes de escrever. E aí, o que é que vem a gramática? A gramática vem para estabelecer a convenção. Diz, olha, a partir de agora, a gente não vai mais fazer essa bagunça toda. Osso ser escrito de 4 formas diferentes com H inicial e de 4 formas ainda diferentes sem o H inicial. Agora a gente vai convencionar que osso é escrito desse jeito. O-S-S-O e pronto. Não se discute mais isso. Nessa época, como eu disse, a coisa era muito mais simples, porque havia poucas pessoas alfabetizadas. Quando o camarada fazia poesia ou fazia literatura, as edições de livros eram 20, 30 livros, porque não se esperava que muita gente comprasse. Porque as pessoas compravam para declamar, para ler essas histórias para outras pessoas. Seria mais ou menos hoje o que equivale ao audiolivro. As pessoas muitas vezes não gostam de ler, compram um audiolivro e ficam escutando, ou quando vão fazer uma caminhada, aproveitam para escutar o livro. É como se estivessem lendo. Antigamente, nessa época, dos séculos XII até muito provavelmente século XIX, havia pouca gente que sabia ler. Havia pouquíssima gente que sabia ler. E aí, os livros não eram para todos, eram para alguns, e esses alguns juntavam umas pessoas. Também nessa época não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha televisão, não tinha YouTube. Qual era o divertimento das pessoas? No domingo e nos dias que tivesse missa, ia para a missa de manhã, e o resto do dia? O resto do dia se reunia e um fulano ia ler para as outras pessoas. E aí passavam o tempo. Era como se tivessem lido. E aí, como havia pouca gente que sabia ler e pouca gente que sabia escrever, as mudanças na ortografia, ou as definições ortográficas, eram muito mais simples. Repare, só um exemplo. A gente tem uma quantidade imensa de gente que sabe ler e sabe escrever. Não estou dizendo já que essas pessoas todas saibam interpretar ou entender o que leram, mas tem muita gente alfabetizada. Pelo menos oficialmente. Mas, repare que coisa absurda. Esse acordo ortográfico que a gente está vivendo agora. Você sabe quando esse acordo começou a ser discutido? 1997. Ele só foi implementado 20 anos depois, 2017. 20 anos depois. Porque existe muita gente que vai se sentir atingida diretamente com a mudança da escrita. Dizer, poxa, antigamente, por exemplo, os portugueses, eles dizem a palavra ato, mas eles escreviam ACTO, acto. Mas eles não diziam acto. Eles diziam ato, sem o C. Mas escreviam com C. Então, aí tem aquela briga toda com os portugueses que conservavam uma imensidade de consoantes que já não eram mais utilizadas. Quer dizer, pelo menos não eram pronunciadas. Porque a escrita ela é muito, vamos dizer, tradicionalista. E aí, para que essas mudanças propostas pelo acordo ortográfico de 97 tivessem sido realmente, digamos, aceites, precisou-se de muitos anos de briga, porque não foram apenas discussões, foram brigas mesmo. 20 anos de briga até que, finalmente, a proposta do acordo ortográfico tivesse sido votada nas casas legislativas e serem aprovadas pelos respectivos presidentes dos países. Mas antes, isso era muito mais simples.
uma vez que a quantidade de gente era bem menor, dizer, olha, vamos fazer assim, a gente vai fazer assim, escreve desse jeito e pronto. E todos os outros adotavam isso com maior facilidade. Ficou claro para vocês isso? Resumão, o que é que eu quis dizer com essa conversa toda? A gente tem a língua falada e a língua escrita. A língua falada, ela é muito mais livre, ela é muito mais dinâmica do que a língua escrita. Dinâmica, eu quero dizer, ela consegue evoluir muito mais rapidamente do que a língua escrita. A língua escrita é muito mais tradicional. A mudança na língua escrita demora muito mais a acontecer. Mas essas mudanças e a própria língua escrita é um sistema convencional que a gente diz, olha, para esse som a gente vai escrever esse sinal aqui. Do mesmo jeito, você vai aprender os sinais de trânsito. Você vê uma seta para frente, uma seta para cima, na verdade, você sabe que aquilo significa siga em frente. Meu filhinho tem 5 anos, ele passa no trânsito, está no carro comigo, aí passa a ver essa seta para cima e diz, olha, pai, aqui é para ir para cima, viu? Porque o que a seta está fazendo é apontando para cima. Ela não tem como apontar para frente, porque se ela for apontar para frente, a placa tem que ficar de lado. Para ela ficar de frente para quem está guiando, ela aponta para cima, mas a gente aprende que o sentido, a convenção ali é que ali só pode seguir em frente, você não pode dobrar à direita ou à esquerda em algum lugar que apareça por ali. Tudo certo, minha gente? A aula de hoje, o resumo da aula foi esse tempinho que eu falei. Na aula da próxima semana, que a gente vai concluir, a gente vai ver algumas coisas, algumas particularidades que estão na página de 138 até a 140 do livro, sobre todo esse esquema que a gente viu, sobre as letras e os sons, e algumas coisas sobre a acentuação gráfica. Certo? Tudo tranquilo? Vou parar aqui a gravação e ver a chamada de novo.